Espírito Santo de Deus. Mas falar sobre o Espírito Santo de Deus é algo assim que é a palavra inteira, né? A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu teria que, na realidade, falar da Bíblia inteira. Mas eu peguei alguns textos aqui que mais falou meu coração, e eu creio em nome de Jesus que possa falar o coração de cada um que está aqui essa noite. Amém. Né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me sinto assim, bem pequenininho para falar sobre o Espírito Santo de Deus. É algo tão profundo que nos conduz a cada momento das nossas vidas. Por mais que eu me expressasse, por mais que eu fosse, eu já não sou um cara sábio, mas por mais que eu fosse sábio, eu não teria essa capacidade de expor essa palavra verdadeiramente como ela deve ser exposta, como ela tem que ser colocada para cada um entender. Mas eu vou fazer aqui essa noite conforme Deus determinar no meu coração, conforme o Espírito Santo me conduzir para falar com vocês. Amém. Amém? Amém. Eu quero em primeiro lugar falar com vocês que tem um versículo que me chama muita atenção, que muita gente não fala, quase ninguém fala, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23, que vai dizer assim, que nós somos o quê? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje as pessoas, a maioria das pessoas perderam a esperança da volta de Cristo. Eu não perdi, eu estou aguardando o meu Senhor voltar. Amém. Estou aguardando plenamente, o meu coração está aceso para a volta do Senhor Jesus. A maioria das igrejas hoje não acredita mais. Homens que estão fazendo vários estudos acreditam que Jesus vai vir só no fim dos tempos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Ele vai vir sobre as nuvens para levar a sua igreja, né? Então eu creio nisso. E aí quando nós pegamos esse texto, nós vimos o quê? Que nós somos o quê? Um espírito. Um espírito qual foi, tivemos o sopro de vida que Deus assoprou, né, sobre as nossas laringes, e nós se tornamos o quê? Se tornamos seres viventes. E nós, como seres viventes, nós temos uma alma que pensamos, que desejamos, que praticamos tantas coisas boas e na maioria delas más. E nós temos um corpo, que esse corpo aqui é que sustenta. É como vocês já viram alguma passagem que diz assim, olha, quando o diabo sai de algum corpo e que ele é expulso de algum corpo, ele volta para aquele corpo, e aquele corpo está limpo, e ele leva outros 7 demônios ali, né? E nós somos esse corpo, não para receber demônios, nós somos esse corpo, agora nós somos um corpo, e ao mesmo tempo nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Então nós devemos conservar esse corpo. E a maioria das pessoas não estão conservando esse corpo. A maioria das pessoas não estão conservando a sua alma. Estão vivendo de qualquer maneira. Muita gente diz, eu sou crente, mas não estão conservando o seu corpo. E isso me leva a levar em Mateus 18, que diz assim, que o reino do céu, quem irá se apoderar dele, é quem se tornar como uma criança. Os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, quem é maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio dele e disse, em verdade vos digo, que se vós não fizerdes, e não vos fizerdes como criança, não vos converteis, e não fizerdes como a criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando algo assim, meu Deus, como se torna uma criança? Uma criança que nem o filho do Hélio,
evangélico aí, ó, não tem maldade, não pensa mal, não fala da vida dos outros. Depende tudo dos seus pais, tudo, totalmente. E o problema hoje, o maior problema na minha pequena maneira de ver, é que nós tentamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas quando eles crescem, eles acham agora, eles pensam assim: olha, eu sou já dono da minha própria vida, e eu vou escolher aquilo que eu quero viver. Os meus pais não mandam mais neles, eles são cafona, a mentalidade deles são, sei lá, é pequena, porque agora eu faço faculdade, porque agora eu faço isso, porque agora eu faço isso, porque eu vejo um mundo diferente. E as pessoas muitas vezes estão até dentro da igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que jovem ou adulto não herdarão o reino dos céus se eles não se tornarem como uma criança, não com os pensamentos de uma criança, mas se eles não forem dependentes de Jesus Cristo em todos os dias da sua vida. Por mais que vocês tenham qualquer coisa que vocês possam imaginar aqui sobre a terra, mas é Jesus que vai determinar o curso da sua vida. É Deus que tem o curso das nossas vidas na palma da mão dele. Nós estamos aqui enquanto ele permite. Logo, logo, nós não vamos estar mais aqui. Daqui a 10 anos, talvez eu não esteja. Daqui a mais 15 ou 20 anos, Rosildo também não está. Daqui mais talvez uns 60 anos, Mateus não está mais também. E assim vai sucessivamente. A cada um de nós que estamos aqui vamos ter que partir um dia. E a palavra de Deus está dizendo: se a gente não depender totalmente do Senhor Jesus, nós vamos partir e vamos estar separados de Deus para sempre. Então é necessário que a gente compreenda essas coisas. Em Lucas 4, deixa eu ver se eu marquei aqui, para mim não me perder, não, no Lucas 4 aí, o óculos aqui, vai falar sobre o Espírito Santo, Mateus, que o Senhor me ungiu, tá? Acho que você Lucas 4, 18, Mateus, 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então eu tinha falado já sobre isso. Nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor. Isso significa que nós estamos no 6º ano. No 6º ano, no finzinho dele. Mas não é isso que eu estou dizendo. Que o Espírito, Deus, quem foi ungido? O Espírito Santo está sobre mim. Então Jesus, ele primeiro foi ungido pelo Espírito Santo, desceu sobre ele, né? Lá em João 4 também, né? Que desceu sobre ele. É João 4 ou é 2, se eu não me lembro agora. Deixa eu ver se eu marquei também. Acho que é João 3, né? 3, 23 e 29. João 3, 23 e 29. João 3, 23. E João batizava também em Enon, junto de Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e era batizado. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E houve então uma questão entre os discípulos de João, um judeu, acerca da purificação. E foram ter, e João disse-lhe: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, a qual tu disseste testemunho, ele batiza,
e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma que não for dada do céu. E vós mesmos sois testemunho, que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Não era bem aí que eu queria, mas eu acho que foi, Mateus. Eu queria falar sobre o batismo, onde Jesus desce sobre as águas. Em Mateus 3 também tem. Tem? Então põe aí, Mateus. Põe aí para mim, por favor. Aqui, ó. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, o batismo aqui. Achou? Então veio Jesus da Galiléia ter com João do Jordão para ser batizado por ele. E João punha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. É isso aí que eu queria. Obrigado, Mateus. Então nós vimos aí que até o próprio Jesus, ele precisou ser batizado pelo Espírito Santo para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Então isso é algo muito importante, né? Ser batizado pelo Espírito Santo. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês também, voltando a falar, se você não se tornar como uma criança. Porque se tornar como uma criança é algo bem profundo. E por mais que a gente tente viver uma vida de cristão, o pastor aqui hoje falou uma coisa que é verdade. Quanto mais a gente está concentrado, quanto mais a gente está ligado com o Senhor, sempre vem algo na nossa mente, no nosso coração, para nos tirar da presença de Deus. E por mais que você queira se tornar santo, você nunca vai alcançar essa santidade. Então, o que é que nos leva a estar com Cristo? É o seu amor. É esse verdadeiro amor que ele não tem. Eu gosto muito quando vai para João 4 e que fala da mulher cananeia. Põe aí, Mateus, por favor. João 4, cananeia não, da mulher que foi tirar para o poço lá, samaritana. Perdão. Você colocou? Não colocou, né? Não, mas vai lá mais na frente, Mateus, por favor. Aí. Olha o que ela disse: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Olha como Jesus começa a tratar essa mulher. Jesus, como é que ele faz? Tem gente que fala assim: olha, mulher, tu é pecadora, né? Talvez se fosse eu falar assim: olha, tu é pecadora, mulher, eu te repreendo em nome de Jesus, tá? Mas olha como Jesus trata ela. Jesus começa a dizer: vai e chama o teu marido. Jesus começa a expor o pecado dela, mas de uma forma que não ofende a moral dela. Eu me apego muito nesse texto. E ele diz assim: e a mulher respondeu e disse:
disseste bem, não tem marido. Ó, Jesus respondeu com a mesma frase dela, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Então Jesus começa a expor o pecado dela, mas de uma forma que não ofende a sua moral. E muitas vezes nós vamos evangelizar alguém, nós vamos, Senhora, é o seguinte, ó, você precisa melhorar a tua vida, porque se você não melhorar, você vai para o inferno. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Eu estou falando de Jesus, ó. Jesus é o teu Salvador. Se você não entender isso, você vai para o inferno. E Jesus não tratou essa mulher desse jeito. Isso me chama muita atenção. Aí ele disse, e disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. E Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e verdade. Pode vir, Mateus. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou o que fala contigo. Jesus nunca tinha se apresentado até então. E aí ele se apresenta: eu sou o que fala contigo. Amém. Glória a Deus. Então Jesus, ele, humilde, expôs os pecados da pessoa, mas ele não expôs de uma maneira para que a pessoa se sentisse pequena. E nisso vieram seus discípulos maravilhados que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe dissesse o que perguntava e por que falava com ela. E deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse: aqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Olha só. Então, quando você fala com amor para uma pessoa, assim como Cristo é conosco, porque se você pensar bem, a maneira que Cristo nos ama, nós somos miseráveis também, nós somos pecadores, e Cristo nos amou dessa maneira. E se nós tivéssemos esse mesmo amor, nós somos capazes de mudar muitas pessoas. Mas muitas vezes nós estamos se expressando de maneira errada. Nós estamos tratando essas pessoas com o amor qual Cristo tratou. E essa mulher, ela se tornou uma pregadora. Olha, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura este não é o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E os discípulos ainda perguntaram: só um pouquinho, Mateus. Não. Aqui. Mais um pouquinho. Por 30, Mateus, por 30. Entretanto, o seu discípulo lhe rogava, dizendo: Rabi, como? Porém, ele disse: a minha comida eu tenho para comer, que vos não conheceis. A comida de Jesus era essa. Jesus disse: a minha comida é amar as pessoas. Amém. A minha comida é amar essa palavra. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos amado essa palavra? Será que nós temos amado as pessoas que estão em volta de nós? É algo bem profundo isso, né? É algo bem profundo, né? Aí quando a gente vai para João, novamente João 14, versos 16 e 17, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco hoje, amanhã, depois, para sempre. Amém. Então nós temos agora um Consolador que não vai ficar conosco um dia, ou 2 dias, ou durante a nossa vida, não, é para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está convosco. Amém. E está em vós. Isso é algo maravilhosamente, que cada um pudesse entender isso, que o Espírito Santo de Deus habita conosco, não hoje, mas para sempre. Por que para sempre, pastor? Porque antigamente não era assim, no Antigo Testamento, não era assim. Olha em Juízes 14:6 como que era, vê aí. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Põe o 3, Mateus, porque o versículo 5 dá para saber o que era. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, Dina, e chegando às vinhas, eis que um filho de leão, bramando, e lhe saiu ao encontro. Então Sansão, ele abriu esse leão como se tivesse abrido um cabrito com suas próprias mãos. Então o que era isso? Uma força tremenda, que tinha o quê? Tinha se apossado de Sansão naquele momento. Então o Espírito Santo de Deus naquela época, na época da lei, na época do passado, ele se apossava das pessoas. Ele não era constante, mas agora, hoje, na graça, intermédio de Cristo Jesus, é para sempre. Ele está dentro de você, ele anda com você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então é completamente diferente. Em Romanos 5, Mateus, por favor. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi dado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelo quem? Sim. Pelo santo? Não, pelo ímpio, né? Então aí nós vemos mais uma vez a profundeza do amor de Cristo. Porque apenas alguém porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém usa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo de quê? Da ira. A crucificação de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para aplacar a ira de Deus. E quando Deus olha para nossas vidas agora, Ele não vê mais
a Raíssa, não vê mais o Cauê, não vê mais o Mateus. Quando Deus olha para nossas vidas agora, Ele vê Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele justificou todo o meu pecado, todo o teu pecado, toda a maldade, Ele levou sobre Ele para que eu e você pudéssemos ser livres hoje. É a razão de estarmos aqui essa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. E tudo isso é por amor, é algo assim que eu fico maravilhado, né? De saber disso. Porque o próprio Paulo, ele reconheceu isso. O próprio Paulo reconheceu isso. Paulo, eu acho que em 1 Coríntios 15, 9, olha o que Paulo vai dizer. Porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aí Paulo se coloca como o menor dos apóstolos. Agora eu pergunto para você, Paulo foi o menor dos apóstolos? Não. Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos. Foi Paulo que escreveu várias cartas. E Paulo ele teve revelação do Cristo agora já glorificado. Aqueles homens andaram com Cristo terreno, o Cristo homem, que tinha algumas dificuldades, por exemplo, de não poder estar no lugar que ele queria. Era preciso ele pegar uma embarcação, era preciso ele andar muitos dias andando. Mas Paulo viu um Cristo que podia se mover e entrar em um lugar fechado e sair, subir ao céu. Então Paulo teve essa revelação desse Cristo. Então Paulo era um dos maiores apóstolos, mas ele se coloca como um dos menores dos apóstolos. Então Paulo entendeu que tudo é por amor. Nada é por santidade. Porque nós somos incapazes de sermos santos. Aí, em Efésios 3:8, vai dizer o quê? Vamos lá ver. Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então Paulo se coloca, justamente ele diz, a mim o mínimo. Quer dizer, por mais que ele fosse um cara de expressão, mas ele se coloca um mínimo. É diferente de hoje, né? Que alguém, por exemplo, está dentro de alguma igreja e fala assim, eu sou apóstolo, você pai apóstolo, né? Sou bispo, sou aquilo, sou aquilo. Não, Paulo disse, eu sou mínimo. Eu sou mínimo. Porque Paulo sabia que o que ele recebeu não era dele, era do próprio Deus. Então o que nós recebemos da palavra de Deus não é nosso, é de Deus. Então eu não posso me exaltar achando que eu tenho glória alguma. A glória é de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Glória a Deus. Para nos dar esse privilégio de estar aqui hoje. Em 1 Timóteo 15:1. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Jesus não veio salvar santos, Jesus veio salvar pecadores. E nós somos pecadores. Talvez seja essa a razão de muita gente começar a se desviar dos caminhos do Senhor, porque começa a caminhar com o primeiro amor, daqui a pouco eles acham que são santos já, né? Assim, eu sei de tudo, eu não aceito mais o que o pastor está falando, eu não aceito mais a correção do pastor, hoje eu já entendo, eu conheço essa palavra.
E eu não preciso mais que alguém me oriente. Me tornei santo. Então seja essa a razão que muitas pessoas estão se desviando do Senhor. Quando eu leio isso, eu me lembro de Pedro. Pedro e Lucas. Deixa eu ver se eu lembro. Lucas 5, Mateus. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 5, Mateus. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas porque mandas lançar a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e pilha e azeite, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia abrir. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um pecador. Então o que Pedro viu aqui? Pedro viu a santidade de Jesus Cristo. Diferente daquela mulher samaritana, Pedro viu aqui a santidade de Jesus. Então Pedro disse: Senhor, afasta de mim. Aí quando ele chega em João 21, olha a diferença. Olha a diferença em João 21. Deixa eu ver se eu tenho outro marcado. Tem algumas coisas que a gente... João 21, 17, Mateus, para ver se é. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tal. Não, aí não é essa que eu queria. Eu queria na hora do barco, da pescaria, Mateus. Pescaria, por favor. E ele disse: lança a rede do barco, e achareis, e lança pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, aí aproximadamente uns 90 metros. E levando a rede cheia de peixe, logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe pôs em cima de pão, e disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Só tem. Olha que coisa maravilhosa. Vê a diferença de Pedro aí agora. Pedro, a primeira vez, ele viu a santidade de Jesus. Agora ele reconheceu o amor de Jesus. Por que ele reconheceu esse amor de Jesus? Porque quem era Pedro? Pedro era um cara igualmente a mim e você, que trai a todo momento esse evangelho de Cristo. Por mais que a palavra de Deus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Não é isso que a palavra de Deus diz? E como é que foi com Pedro? Pedro negou ou não negou? Pedro negou Jesus, negou 3 vezes. Então veja bem, o que Jesus está olhando para você, nem tudo que está escrito na Bíblia é para você interpretar literalmente. Quando Deus olha para você, Deus quer que você, por mais que você é essa pessoa que tem fracasso, por mais essa pessoa que tem muitas vezes pensamento de querer, muitas vezes pecamos, mas quando nós pecamos e lembramos que a gente fizemos errado, que a gente não quer fazer isso, Deus nos perdoa. Deus está atrás de pessoas
de pecadores que se arrependam. Aleluia. Então Deus olha para Pedro, para Jesus, Jesus olha para Pedro e vê que Pedro é esse pecador, é aquele que pecou, aquele que estava pecando, mas Jesus amava ele. E o que Jesus coloca diante dele? Pedro, tu me amas, tu apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. É isso que Jesus quer que nós façamos. Porque Jesus sabe que todo tempo das nossas vidas nós estamos fracassando. Mas é pelo amor dele. Tudo é pelo amor de Cristo. Não é por mérito algum. Nós não temos mérito algum. Por isso eu quero falar para vocês aqui essa noite. Por mais que nós cometemos erros, mas quando nós olhamos para Cristo e nós falamos, não, eu quero acertar, você pode ter certeza que o teu nome está lá escrito no livro da vida. Amém. Que você tem se arrependido daquilo que você tem pensado ou falado. Porque já pensou se fosse literal, que Cristo diz assim, olha, aquele que mesmo que não mate uma pessoa, mas que pensar que aquela pessoa deve passar por alguma dificuldade, você já matou, então você é digno do fogo do inferno. Quem se salvaria? Ninguém. Então o que salva é o amor de Cristo. É Ele que justifica você diante do Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tem muita gente que muitas vezes quer desistir, está dizendo assim, eu estou passando por algumas dificuldades, eu quero desistir. Não, é o amor de Deus que nos salva. Aí Romanos, Mateus, Romanos 8, vamos ler alguns versículos, Romanos 8, Romanos 8, 11, e se o Espírito daquele que é dos mortos, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se a virtude segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito modificareis as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Dá uma paradinha, Mateus. Então, a palavra de Deus vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E muitas vezes nós, como filhos, nós somos realmente um fracasso. Um fracasso por quê? Porque nós pensamos muitas coisas, que nós devemos fazer isso, nós devemos fazer algo para chegar diante de Deus. E não, como é que um filho faz na casa do pai? O filho tem liberdade. Um filho abre a geladeira. Um filho muitas vezes até abre o cofre, que o pai tem um cofre guardado, que não é o meu caso nem do pastor Rosino, que os dois estão duros, né? Até abre o cofre e pega dinheiro, porque é filho. Glória a Deus, é verdade. Né? E muitas vezes nós queremos ser assim, nós queremos colocar alguma imposição para falar com o nosso pai. E Deus nos ama, gente, não é porque nós se tornamos isso, se nós se tornamos aquilo, não, é porque Ele nos ama da maneira que somos. Ele nos ama é porque nós um dia reconhecemos que nós precisamos da salvação de Cristo
Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você entende isso, que você precisa da salvação de Cristo Jesus, ele olha para você agora e não vê mais o Naldo, mas ele vê Cristo na vida do Naldo. Amém. Então ele está pronto a nos perdoar, está pronto a nos dar liberdade para entrar e para sair a qualquer lugar que estivermos, Amém. que entramos. Isso é liberdade de filho. O filho pródigo, por exemplo, quando ele voltou para a casa do pai, que ele tinha gasto todo o seu dinheiro, né, com mulheres, com isso, com aquilo, e quando ele chegou, ele entendeu isso, que o pai correu, e o abraçou, e o beijou, e calçou seus pés, e ele não respondeu nada, ele ficou quieto, ele recebeu. E muitas vezes nós não estamos recebendo, porque nós muitas vezes estamos olhando, olha, Deus abençoa fulano, Deus abençoa cicrano, Deus fez isso e tal, e por mim eu nunca fez. Não! Nós somos filhos, e como filho nós devemos esperar, porque o nosso pai jamais vai esquecer de um filho. Amém. Aquele que disse que era o filho mais velho, não entendeu isso. Ele ficou dizendo, olha, eu sou o filho aqui que faz tudo que o Senhor manda. Eu sou aquele filho que tenho feito tudo aqui na fazenda, tudo que o Senhor determina eu faço. O Senhor nunca matou nenhum cabrito para eu comemorar com meus amigos. Olha com quem ele queria comemorar, com os amigos dele. Não, filho, tudo que eu tenho é seu. Mas ele não entendeu. Tudo que fazemos, veja bem, tudo que nós tentamos fazer para agradar a Deus, nada importa para Deus o que o homem faça para agradar a Deus. Mas quando você se dirige em nome de Cristo Jesus, Ele olha para a tua vida e se agrada, assim como se agradou da oferta de Abel, porque Abel se dirigiu como que fosse já visando o sacrifício de Jesus. E a Caim rejeitou, porque Caim trabalhou com suas próprias mãos, da obra das suas mãos. Deus não aceita sacrifício humano. Então tudo é por Jesus. O Espírito Santo, ele faz a vontade de Jesus, porque Jesus que enviou. Estou caminhando por fim, não vou demorar mais. Eu vejo sempre que os judeus, sempre eles padeceram pela maneira como eles enxergaram Cristo Jesus. Em Gálatas 4, vamos lá, Gálatas 4, por favor. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores, e até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. Então nós vimos todo o tempo que sempre o povo de Israel esteve como criança. Nunca entenderam isso. Que a lei foi dada realmente para mostrar o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos crianças, e o quanto que nós devemos mudar a nossa mentalidade de pensar que por nós fazermos alguma coisa,
justificar alguma coisa diante de Deus. Então por isso que eles padeceram. Por isso que eles padecem até hoje. Guerras, mais guerras, porque todo mundo quer tomar aquele lugar. Porque aquele lugar é um lugar qual um dia Cristo vai reinar. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho, porque sois filhos de Deus, e enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Então foi essa a oração que Jesus disse. Olha, vocês, quando vocês forem orar, vocês não oram por qualquer nome. Que nem hoje eu estava ouvindo um padre lá falando, não, nós oramos por alguns santos, mas isso não quer dizer que a gente adora. É uma maneira de se expressar só. Não, a oração que Jesus nos ensinou é que nós orássemos pelo Pai, em nome do Pai. Pai nosso que está no céu. Os judeus nunca entenderam isso. Por isso que eles achavam que eles teriam que fazer, vamos fazer o bezerro, vamos fazer isso, nós cremos em Deus, mas nós precisamos fazer algo também aqui para ajudar um povo. Eles nunca entenderam isso. E é exatamente isso que eles não entenderam, é que nós hoje estamos caminhando, e muitas igrejas estão caminhando do mesmo jeito. Diz que adora a Cristo, mas precisam colocar alguma coisa aqui para curar a vida do pastor Rosito. Eu coloco um copo de água, se o pastor Rosito beber, ele vai ficar curado. Outros dizem que colocam a vassoura, outros dizem que colocam água para tomar banho, né? Gente, toda vez que fazemos isso, nós estamos tirando a glória de Cristo, que foi na cruz, padeceu, sofreu horrores, para que eu e você pudesse ser livre. E só através dessa liberdade é que você entende que você tem um Espírito que habita dentro de você, e que esse Espírito não foi enviado por Maria, por José, ou por João, não, foi enviado pelo próprio Cristo. Amém. Então você é uma unidade, assim como Cristo é. Mateus, eu tinha colocado já esse versículo, eu vou fazer questão de colocar outra vez. 1 João 4,17. Olha o que diz, ó. Cristo, preste atenção, todos vocês nesse versículo. Ó. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que Deus, no dia do juízo, tenhamos o quê? Confiança. Vai haver o juízo, mas não vai haver o juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, porque o qual Ele é, somos nós também neste mundo. Veja bem, você é um como Cristo. Você não está caminhando só aqui nessa terra. Você tem um Espírito que habita em você. Você é como Cristo. Deus olha para você e vê você como o próprio Cristo. Agora é lógico, falando desse amor, mas também vamos falar daquilo que sentimos por esse amor. Quando alguém nos ama, o que a gente dá vontade de fazer? A gente se alegra, né? A gente se alegra e quer retribuir esse amor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Essa retribuição de amor. Pastor, como assim retribuir esse amor? Retribuir o amor de Cristo é você estar sempre na presença de Cristo. Você não pode fazer nada, mas você quer estar na presença dele. Amém. Você almeja,
Deus, às vezes é porque hoje, cada lugar que eu vou, hoje, para congregar, eu chego lá e as pessoas estão lá gritando, estão falando de profecia, estão falando disso, estão falando de campanha. Eu não consigo achar um lugar para me congregar, porque senão eu congregaria todos os dias. Não estou aqui falando besteira, não estou falando da problema, eu me congregaria todos os dias. Por quê? Porque eu me sinto amado. Quando eu me sinto amado, eu quero retribuir quem está me amando. Mas hoje a maioria dos crentes vem na igreja, domingo, talvez, tem uns que vão 2 dias por semana, mas não porque eles amam a palavra, mas que eles querem receber de alguém alguma coisa. O pastor vai profetizar, o pastor vai curar, o pastor vai libertar, o pastor vai abrir porta de emprego, o pastor vai orar e Deus vai abrir porta de emprego. Não. É exatamente aí onde a gente começa a se distanciar de Deus. Porque nós não compreendemos esse amor. Esse amor é de filho, é de pai para filho. E que se você é filho, você já tem todas as coisas que você necessita. Ah, pastor, mas eu estou passando necessidade na minha casa. Eu estou com dificuldade nisso, naquilo, na minha saúde. Deixa eu te falar uma coisa. A tua vida aqui não passa de 90 anos. Por mais que seja difícil, mas se você estiver com Cristo, você vai estar bem. E Ele prometeu que em nenhum momento Ele nos deixaria só. Que na minha dificuldade, na tua dificuldade, Ele estaria presente. E separado de Deus para toda a eternidade. E aí, como é que fica? É por isso que nós devemos ter esse prazer de se alegrar na presença de Cristo. É dessa maneira que a gente consegue retribuir Deus ter feito com vocês. Eu queria... Márcia, me dê aquele hino lá, deixa eu passar um hino aqui para vocês ouvirem isso. Olha essa letra. Uma das coisas mais lindas que eu encontrei ultimamente. Dá para o Mateus com ele para nós ouvir. Estou encerrando, gente.